Decisão Médica, onde médicos assumem o comando. Bem-vindos ao Decisão Médica, esse que é um espaço para médicos que entenderam uma verdade simples e desconfortável. A carreira não muda por acaso, ela muda por decisão. E aqui a decisão ela não é impulso nem discurso bonito, ela é uma escolha consciente, sustentada por estratégia, execução e responsabilidade. É o momento em que o médico deixa de reagir ao mercado e passa a liderar o próprio negócio, a própria agenda e os próprios resultados. O Decisão Médica nasce dentro do ecossistema Transformed, referência em transformação de médicos em empresários de alta performance. Não para prometer atalhos, mas para discutir o que realmente move o crescimento sustentável. Posicionamento claro, gestão profissional, vendas éticas e liderança madura. Em cada episódio você vai ouvir histórias reais, decisões difíceis, erros assumidos e estratégias aplicadas no mundo real. Nada de teoria desconectada, nada de romantização da medicina. Então, se você busca clareza, direção e resultados que se sustentam no longo prazo, esse podcast é para você. Aqui a transformação começa quando a decisão é assumida. E hoje a gente está aqui com um dos nossos mentorados da mentoria Transformed, que é o Diego Rezende, médico ginecologista especialista em reprodução humana, e que vai compartilhar um pouquinho com a gente sobre a vivência dele, tanto antes de participar do projeto, como agora, alguns meses depois, né, Diego? Sim, um tempinho depois. E como que isso impactou, né, a vida dele, as decisões dele, a mentalidade, a forma talvez até mais clara de tomar as atitudes na vida profissional e até mesmo na vida pessoal, né, Diego? Por que não? Então, obrigado pelo seu tempo, para estar aqui falando um pouquinho da sua história, compartilhando com outros médicos que às vezes ainda não se alertaram para a necessidade de adquirir um conhecimento na área empreendedora, né? E entender que isso não é ser antiético, não é abandonar a boa medicina, né? Que eu acho que é muito importante deixar isso claro. E aí eu queria, Diego, nesse momento inicial, primeiro que você falasse há quanto tempo você está na mentoria, porque eu sei que não é muito tempo ainda. E justamente a gente vai trazer pessoas em momentos diferentes da mentoria para mostrar que não necessariamente a gente precisa de muito tempo para já ter um impacto positivo, né? E aí eu quero que você diga como estava antes a sua vida profissional e até mesmo pessoal antes da mentoria. O que foi o gatilho, a alerta para você? Cara, eu acho que eu preciso disso, bora investir. E o que já começou a mudar, né, desde então? Guilherme, muito obrigado pelo convite mais uma vez aí. Para mim é uma honra estar com você nesse momento e compartilhando. Eu acho que a gente tem mais a aprender do que a compartilhar, então eu acho que é muito valorosa essa sua decisão de ajudar outros colegas profissionais nessa jornada nossa aí dentro da medicina. Eu tô na mentoria já tem 5 meses, então ainda é um tempo, para mim, muito precoce, assim, né? Sou um bebê, né, da sua mentoria. E o que me motivou a iniciar realmente foi a partir de um convite de uma mentorada sua, a Raquel, endócrino aí, incrível. E ela fez esse convite, o convite na época eu lembro direitinho, assim, porque tava num momento, veio muito a calhar, porque eu estava em um momento que realmente estava estafado dentro da minha rotina como médico, então não tinha tempo como eu queria de qualidade com a minha família e também sentia que dentro ali da minha rotina como médico eu estava exausto e que eu não conseguia mais alavancar dentro do que eu precisava e do que de repente eu tinha projetado ali para mim. Então eu estava literalmente perdido. E aí veio o convite da Raquel, me convidando, né, para uma imersão com você, e que foi, por sinal, incrível. E foi um sábado, assim, que foi um divisor de águas para mim. E naquele dia mesmo eu já tomei a decisão, eu falei, não, era isso que eu precisava e o pontapé vai ser a partir disso. E muito interessante que numa época, e hoje como mentorado seu, eu vejo que você fala que nunca tem época ideal, né? E foi assim, final de ano, aquele caos, e mesmo assim eu falei, olha, não vou esperar o ano virar, eu vou começar em setembro, outubro, porque realmente tem que ser dado esse start. E foi a partir disso que foi o grande gatilho para eu iniciar. O que eu já vi de mudança nesse período ainda curto
é que a gente consegue, primeiro, processar melhor as estratégias e informações necessárias para a gente conseguir alavancar essa carreira, não só do ponto de vista de vendas, comercial, marketing, mas também de otimizar o tempo, né? E o grupo que nós temos da mentoria, compartilhando informações com colegas que às vezes estão na mesma situação, muitas vezes até em contextos piores ali, e que quando você compartilha informação, tem um feedback de um lado, de outro, você também consegue refletir sobre as suas dificuldades e com isso você consegue ir resolvendo metas pequenas, médias e grandes também. E eu já te falei isso, o que eu percebo nesse período, que para mim também foi muito importante, é essa coisa das metas, assim. Eu acho que quando a gente não tem isso muito definido, qualquer caminho serve. E a mentoria não, ela te guia, né? Eu acho que isso é fundamental. Eu gosto de falar que é quando a gente não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exatamente. Então, a gente fala muito aqui das metas SMART, então se você que está assistindo a gente ainda não pensa dessa forma, né? Que são metas que sejam específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais, ou seja, você tem que ter um tempo para atingir isso. Se você não pensa dessa forma nas suas metas, e eu estimulo muito vocês a fazerem isso, né? Metas semanais, mesmo que sejam coisas pequenas. A gente tem lá um momento no grupo, né? Segunda-feira é dia de compartilhar a meta, e fazer esse compromisso público. Muitas vezes a gente se frustra ou fracassa no atingimento delas, né? E eu acho que o que você falou de estar em um grupo de profissionais que compartilham da mesma ideia, que têm a mesma mentalidade, mas que estão em momentos profissionais diferentes também, e isso é muito rico, né? Esse senso de comunidade, né? Sim, você achar, e são colegas de especialidades diferentes, apesar de serem todos médicos, e é incrível isso, né? Porque muitas vezes todos passam pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos problemas, e quando você reconhece isso e torna isso mais claro, você consegue lidar muito melhor, assim, desenvolver estratégias muito mais eficazes, né? Sim. Na sua opinião, antes da mentoria, qual era o principal sinal de que você precisava tomar alguma decisão diferente? Guilherme, eu acho que o principal sinal foi o fato de eu não estar conseguindo organizar o meu tempo e os meus horários como eu gostaria. Então, eu estava sobrecarregado de funções, né? Assim, graças a Deus eu sempre tive um volume de atendimento bom, mas eu precisava redirecionar esse atendimento, ser mais estratégicos, fazer escolhas mais assertivas e conseguir também cada vez mais, por que não, oferecer o melhor atendimento para os meus pacientes, que é uma coisa que eu sempre priorizei e prezei por isso. E quando você vai ficando sobrecarregado, acaba que você precisa dar conta de tanta coisa e às vezes sem perceber você vai prejudicando ali uma coisinha ou outra, né? E isso estava me gerando um certo desconforto, foi quando eu falei, não, algo diferente precisa ser feito. E foi a partir disso. E foi desconforto no sentido de cansaço, de falta de energia, a questão do tempo de qualidade com a família... Foi uma mistura de tudo, mas principalmente a questão do cansaço mental em relação a olha, parece que eu não consigo ir além disso aqui. Uhum. Eu falava isso muito até com a minha esposa sobre essa inércia que eu estava, assim, vivendo, sabe? Então, assim, desde, por exemplo... rede social, parecia que eu não tinha mais tema para falar, e a gente sabe que sempre tem, é inesgotável, né? Mas o que faltava era estratégia e disposição para isso. Então, no consultório, eu falava, eu acho que eu já não consigo mais indicar mais tratamentos do que eu faço no mês. E não, eu consigo entregar mais otimizando o meu tempo, né? Claro, porque se eu estava cansado, eu falava, não, se eu com isso aqui eu já estou estafado, eu não dou conta mais. Então, e isso é muito ruim no sentido de que você chega numa fase de inércia ali que você não se movimenta. Então, eu acho que isso foi o grande gargalo, assim, realmente. Muito bom. E... você acha que naquele momento você estava se tornando um médico diferente do que você gostaria, do que você tinha vislumbrado, né, no início, quando você terminou sua residência, quando você fez essa subespecialidade de reprodução humana, né? Porque muitas vezes é isso, né? Você compara, isso já aconteceu comigo, com o que você gostaria para sua vida profissional e até mesmo pessoal, com a realidade.
Faz uma... E aí isso gera para você, em você, uma reflexão importante, assim, tá? Parece que as coisas não estão conversando, né? Sim. Isso aconteceu? Aconteceu, a reprodução humana sempre foi para mim, assim, no segundo ano de residência já estava muito certo que eu queria a reprodução humana, então sempre foi uma área que eu sempre tive um carinho e sempre dedico, e até hoje, claro, dedico muito a essa área, mas assim, eu sempre pensei realmente que eu pudesse falhar em alguma coisa por esse esgotamento, né? No sentido de repente, não oferecer aquilo que eu queria. Não, assim, felizmente, eu acho que eu me atentei ainda numa fase que eu consegui dar esse start. Graças a Deus, eu nunca, no sentido de fazer mal para algum paciente ou prejudicá-lo dentro do seu tratamento. Então, às vezes, mesmo muito exausto, cansado, às vezes eu prejudicava, de repente, um convívio familiar ali para estar pronto e disponível para um paciente. Sim. Né? Então, às vezes sobrecarregando meus horários, meus feriados, finais de semana, enfim. Mas, de certa forma, você não consegue estar inteiro ali, né? Porque se de repente você não tá legal na sua rotina pessoal, isso indiretamente vai interferir ali. Então, dentro do que a gente projeta e a nossa formação médica, que também precisa ser trabalhada, né? Ela é muito ainda envolvida para isso. Então, na graduação, a gente não tem essa visão que a mentoria, né? Que você traz pra gente. Então, a gente forma e a gente quer só doar e se dedicar. É o sacerdócio, né? É o sacerdócio dentro da medicina. E isso, claro, é muito bonito, mas às vezes às custas de muita coisa. E não tem que ser necessariamente dessa forma, muito pelo contrário. Né? Você consegue conciliar isso de uma forma que você consiga entregar também a sua melhor versão para o paciente, né? E que você também consiga estar bem, porque eu falo que tem que ser algo sustentável sempre, né? A gente vê, infelizmente, aí muitos colegas adoecendo físico ou mentalmente por conta, muitas vezes, de um burnout, de uma sobrecarga aí de trabalho que ele não conseguiu lidar e resolver. Isso é muito sério, né? Sim. Dentro da formação médica e do exercício profissional. Perfeito. E qual decisão que você acredita que foi mais difícil de ser tomada, ou logo antes, ou logo após entrar na mentoria, assim? Você tem isso na sua cabeça, assim? Teve alguma decisão que foi difícil para você, mas que você realmente foi em frente e valeu a pena fazer isso? Assim que eu entrei na mentoria, Guilherme, eu tinha recém saído de uns plantões de obstetrícia. Eu não sei se você lembra que a gente conversou uma das primeiras, na realidade, quando você fez o contato depois da imersão, eu tinha recém saído, impactou financeiramente a minha renda, porque eu tinha uma renda mensal fixa dos plantões, porque o plantão, ele te dá essa falsa ilusão de uma renda fixa que tá ali, mas as custas exatamente de tempo, de saúde mental, de física, de plantões noturnos sobrecarregados. Eu só fazia plantão noturno. E pouco antes de entrar na mentoria, eu estava muito tendencioso a querer voltar para os plantões. Então, eu tinha saído e estava muito assim, nossa, eu acho que eu vou precisar voltar para esse plantão, eu preciso voltar. E aí vai gerando aquele estresse e aquela expectativa do que você não sabe que pode acontecer. E quando entrou a mentoria, e aí eu falei, não, eu acho que eu estava certo e continuo certo. E graças a Deus me mantive nessa decisão. Então, até hoje, não voltei para esses plantões e com certeza não voltarei. Então, acho que foi uma decisão, assim, do que eu me lembro, no contexto que eu estava, foi uma das mais difíceis. Por isso, pelo medo de repente, não conseguir converter o que eu tinha de plantão em consultório. E depois a gente vê como que, com estratégia, isso é claramente tranquilo e, claro, até potencializado, né? Muito bom. Incomparável, assim. É o que a gente fala de investir o tempo, né? De uma maneira mais consciente, né? Porque às vezes a gente só quer ocupar o nosso tempo com coisas que vão dar um retorno financeiro rápido, mas e a sustentabilidade, né? A estratégia ideal para você manter isso, né? E o retorno no sentido até de reconhecimento, de realização, será que é realmente o que eu estou buscando, né? Então, só encher a agenda de atendimento de convênio, por exemplo, que a gente sabe, eu não estou depreciando, falando mal, tem pessoas que optam por isso, são escolhas. Eu quero lá atender em 15, 20 minutos, um número muito grande ou não. Para mim tá tranquilo atender em 30 minutos, 1 hora e
ter aquela renda, né, que vem de plano de saúde, E tudo entregar bem. também um atendimento diferente, porque não tem como, né? Você falar que você consegue ali, num tempo às vezes muito curto, oferecer o que você ofereceria numa consulta mais tranquila. Exato. Então, assim, pra gente fazer o que a gente aprendeu e pra gente dormir tranquilo, a gente precisaria fazer uma consulta mais longa. Sim. E aí é o médico estar tranquilo de receber aquela remuneração, de ter aquele valor ali em troca do seu trabalho e, não, tá tudo Estar certo, isso é satisfeito. justo. Sim. Eu acho que isso acontece na minoria dos casos, né? Bem minoria, né? Mas, então, quem diz assim que, não, tô super confortável aqui, será que é conforto? Ou será que é comodismo, Medo da medo, mudança. né? Porque o que você falou, mudar dói, e a mentoria traz isso, né? Não é fácil, assim, a gente também às vezes tem uma falsa ilusão de que o caminho vai ser muito suave, que o negócio já vai ser entregue ali, e não é, né? É uma construção diária, são atos de coragem diários ali que você precisa ter, né? Claro que com muito conhecimento e estratégia, mas quando a gente vê o resultado, né, isso é muito, muito válido, assim. Mas são atos realmente de muita dedicação, assim, não é fácil. Então, o colega que quer ficar na zona de conforto também é muito cômodo para ele, né? Mas vai chegar uma hora que, de uma forma ou outra, ele vai se sentir incomodado, né? Ou, às vezes, ele se sente incomodado e ele já talvez não se vê, né, na possibilidade mais de conseguir alguma coisa, e sempre há também, né? Então, eu acho que isso é muito inspirador, assim. Eu acho, a gente fala muito isso, né? E eu acho que você provou pelas suas palavras aí que não existe o momento ideal, que era um momento em que você estava até preocupado com o financeiro e você foi lá e fez mais um investimento, porque querendo ou não, a mentoria exige um investimento financeiro também. Sim. Mas nesses 5 meses, tem valido a pena, né, esse investimento, assim, né, quando a gente pensa só em número? Porque eu falo, é muito mais a vontade do mentorado em fazer resultado, em dedicar o tempo, e eu falo muito isso nas reuniões, né, quando eu vou oferecer, conversar com vocês sobre o projeto, é muito mais da vontade de fazer acontecer e de fazer esse retorno sobre o investimento acontecer mensalmente, do que necessariamente ser caro ou não, né? Isso para você hoje deve fazer muito mais sentido, né? Tá, diferença. Até porque a gente começa a entender o que realmente vale a pena. E é aquele conceito clássico de preço e valor, né? Então, assim, o valor que tem uma mentoria para as mudanças que ela traz e a mudança de mentalidade, que eu acho que é o mais importante. E também não só, como você colocou no começo, não só da vida profissional, mas da vida pessoal. Porque você desenvolve, de repente, habilidades e tem conhecimento que você passa, assim, a perceber coisas, às vezes, no seu dia a dia que antes você não se atentava. Então, é um investimento, assim, que realmente vale cada centavo, assim. Eu acho que... E eu confesso pra você, isso eu acho que eu nunca te falei, que eu era super preconceituoso com mentoria. Assim, também eu acho que a gente tá falando de, né, um profissional super sério, competente, enquanto, né, dentro da sua área e como mentor nosso. Então, eu falo isso com os meninos, assim, os colegas, eu falo, gente, a gente percebe nitidamente que o Guilherme estuda, que o Guilherme corre atrás, que você tem conhecimentos. Aqui não tá... A gente não tá falando de charlatanismo, de picaretagem, né? Então, assim, eu tinha alguns preconceitos em relação à mentoria, porque o que a gente vê muitas vezes é isso, é um anúncio que surge lá que promete assim, olha, alavanque o seu consultório em 2 semanas. E a gente sabe que não existe pirim-pim-pim lá, que é o pozinho mágico que vai resolver tudo, né? Sim. E é muito trabalho, é muito estudo, é muita dedicação, é muita abdicação, né? Sim. E aí, desde a imersão que eu fiz com você, eu percebi, falei, não, o Guilherme realmente é diferenciado, assim, realmente, e foi um diferencial que me fez aceitar logo no dia da imersão, porque eu pensei, não, ele com certeza vai entregar algo que é sustentável e que é
é mais, assim, compatível com o que eu acredito, com o que eu defendo. Alinhado, e é o que você né? até traz, né, dentro da Transform Médica, é a questão dos médicos raiz, né? Então, assim, a gente pode continuar mantendo a nossa ética, os nossos princípios, mas a gente pode otimizar isso de uma forma ética, né? Sim, é muito daquilo que eu falo para vocês, que quando a gente cria um produto, esse produto não é para qualquer pessoa. E a gente tem que conversar com o nosso público, né? Você tá alinhado, né? Isso. Então, o alinhamento de valores, de cultura, ele é indispensável, né? Faz diferença. Se eu coloco uma pessoa aqui que faz uma medicina que a gente não acredita, ele vai estragar tudo que a gente está construindo. Sim. Contamina os demais, né? E também não vai acrescentar ele, porque ele vai ver que a conta não fecha, né? Exato. E às vezes é aquela pessoa que tem expectativas muito mais daquele crescimento vertical, né? De multiplicar faturamento, que Sim. também a gente quer, mas não preza tanto por um crescimento horizontal, né? Que é a base. Que é o mais difícil, né? E que é o alicerce para você construir algo sólido, sustentável de fato. E aí você falou que esse medo, né, de tô entrando num projeto que é charlatanismo, que é picaretagem, que tá falando de uma coisa que na verdade não é real, foi um medo que você precisou enfrentar, né? Sim. Então isso tá muito claro. Sim. Mas teve alguma crença profissional que também precisou ser quebrada para você avançar, assim? Guilherme, com certeza. Eu acho que a crença que a gente também já pincelou ali da questão de encarar a medicina muito como um sacerdócio, né? E querendo ou não, a gente vende produto, né? A gente vende um serviço que é muito importante para a saúde do paciente. E esse serviço, ele precisa ser muito bem desenhado e pensado nas demandas pessoais daquele indivíduo, né? Perfeito. Então, a grande angústia, e que hoje, incrivelmente, nesse curto intervalo de tempo, eu já sou super bem resolvido, assim, isso não sofre porque eu entendo que é totalmente possível, né? E eu não falo isso da boca para fora. A gente pode, sim, vender o melhor para o paciente. O que a gente faz no consultório é uma venda, porque existe um profissional que está ali, que tem capacitação para aquilo, e existe do outro lado um paciente com as suas demandas. No meu caso da reprodução humana, a gente lida muitas vezes com pessoas totalmente saudáveis, né? A imensa maioria, até porque são casais que procuram ali a gestação, então a gente não lida com aquela questão da medicina ali, da cura, de aliviar a dor, né? Não necessariamente, mas não também uma dor sim, física, né? Muitas vezes não, mas a dor mental e a dor ali emocional da infertilidade também tem o mesmo impacto, muitas vezes, do que uma doença física ali, né? E também, assim, por exemplo, eu lido com endometriose, as pacientes têm dor física também. Então, é o conjunto. A gente não continua sendo médico também para aliviar o sofrimento ali alheio. Mas se a gente consegue aliar isso de uma forma humanizada e acolhedora, e eu sempre defendo muito isso é muito retornável até para o paciente, não é só para o profissional. Porque o profissional ele vai conseguir cada vez mais entregar um melhor atendimento, um serviço de mais excelência. Então, eu acho que quebrar esses paradigmas, né? De que você tem que atender a qualquer custo, em qualquer situação, em qualquer forma, recebendo qualquer valor de plano de saúde. Que é melhor você estar com a agenda ocupada do que não fazendo nada. Do que não fazer. Ou, por exemplo, ter 20 pacientes é mais legal numa manhã do que ter 4 bem atendidos, né? Então, assim, isso hoje eu já entendo que é muito bom para os dois lados, né? E quando a gente fala isso, e o próprio paciente, a gente começa a ter esse feedback positivo dos pacientes nesse sentido, que eles cada vez mais vão se sentindo mais acolhidos, né? Mais respeitados ali dentro dos tratamentos e das escolhas que eles fazem. Sim. Em algum momento, até antes da mentoria, às vezes, Diego, você sente que culpava, às vezes, o mercado, ou a economia, ou o perfil de paciente, e por isso você talvez não tinha o resultado que você gostaria, e hoje você mudou um pouco essa mentalidade? Sim, a gente percebe, né, Guilherme, isso é fato, assim, uma escalada cada vez mais crescente na formação médica, né? Então, a medicina que anteriormente tinha todo um status relacionados até à acessibilidade, que era uma coisa muito mais reservada ali a grupos específicos, hoje, e
de certa forma, até felizmente, isso tem se tornado mais pulverizado, mas ao mesmo tempo a gente tem notado uma formação médica muito prejudicada, né? E isso repercute muitas vezes para nós que já estamos aí há um tempo na jornada como médicos, né? E a gente vê como que isso impacta negativamente o nosso pensamento, no sentido da gente atribuir realmente ao contexto, à situação atual, à situação do Brasil, no sentido de, é isso e eu tô nesse barco e tá todo mundo enrolado e vamos lá. Vamos aceitar. Vamos aceitar. É o famoso aceita que dói menos. Né? O conformismo. E isso, nitidamente, a gente percebe que são para pessoas que não querem sair da zona de conforto. Porque, inclusive, se você usa isso como uma estratégia para você, para se diferenciar dos demais, você consegue fazer um desnível tão acentuado e que você consegue se destacar muito melhor do mercado, né? Não somente na questão de formação, de especialização, mas de poder oferecer um produto, um serviço melhor ali para o paciente. Porque sempre vão ter profissionais medianos, né? E que também, para eles, está confortável ser dessa forma e tá tudo certo, né? Mas a gente que procura algo mais, realmente... Talvez aí é a oportunidade, né? Eu sempre uso isso com os casais da reprodução, porque às vezes eles chegam muito assim, mas o meu caso é muito difícil, eu tenho uma endometriose profunda, um fator masculino severo. Eu falo assim, olha, o copo pode estar meio cheio. Você pode olhar nesse sentido, mas você pode olhar que a gente tem a opção de um tratamento que consegue resolver isso e te entregar um resultado muito melhor do que, por exemplo, só uma tentativa espontânea, apesar dos seus diagnósticos, né? Uhum. Então, se o profissional de saúde olha isso como um obstáculo, um empecilho, ele vai continuar naquilo. Se ele usa isso como uma oportunidade de virada de chave, com certeza ele vai alavancar aí e crescer com certeza. Muito bom. E depois que você está no projeto da mentoria, qual foi a primeira, não sei se você vai se lembrar, mas quero que você tente lembrar, qual foi a primeira aplicação prática que você fez assim na sua rotina em relação a qualquer aspecto ali da sua atuação como profissional especialista, assim, o que você lembra que foi uma das primeiras coisas que eu fiz de mudança e que isso foi importante, assim? Primeiro eu lembro foi a mudança do valor da consulta. E foi uma mudança, assim, em qualquer época, porque você também já me passou isso em uma das nossas calls, de que não precisa esperar o ano virar para ter reajuste, não precisa ter contexto para isso. Então, o meu valor realmente era um valor muito desajustado. Inclusive pela mentalidade do receio de, eu vou reajustar, eu vou perder paciente, minha agenda vai ficar com buracos. E quando nós fizemos a primeira call e você me perguntou o valor, você, nossa, esse valor já dá para reajustar, sim, você está muito fora da margem. Eu reajustei e foi incrível, porque é isso. O paciente também sente mais valorizado à medida que você vai percebendo que você está conseguindo entregar um serviço melhor e que você precisa ser reconhecido também financeiramente por isso. Sim. Né? Não é só nas outras coisas mais subjetivas. Então, o primeiro fato realmente foi a mudança da minha consulta e que foi assim, um divisor de águas, e em 4, 5 meses eu já fiz 2 reajustes de consulta, né? Fiz esse logo inicial e no finalzinho do ano, tipo 2 semanas antes do Natal, fizemos um outro reajuste, até para mudar o formato de atendimento, a política de atendimento da clínica por atender casais, né? Então eu precisava dessa mudança. Ou seja, não tem receita de bolo, não é igual para todo mundo, não tem um período, eu tenho que reajustar de 6 em 6 meses. Não sei, depende da sua realidade, depende de quanto você acredita que você entrega para o seu paciente, do impacto que você acredita que tem na vida do seu paciente. Então isso é discutido, né, Diego, individualmente, assim, a gente monta essa estratégia juntos, né? Personalizada, né? Exato. E o que mudou também em relação à sua organização de tempo, de agenda, e até mesmo, você falou já de ticket, né? Mas eu imagino que a gente fala muito disso, de conciliar, né? O que mudou nesses 5 meses, assim?
Então, a minha agenda é uma coisa que, assim, eu já percebo a necessidade de me dedicar melhor a isso, a mentoria tem me mostrado aí de uma forma incisiva isso, mas eu tenho organizado melhor os processos dentro da clínica. Então, assim, por exemplo, no meu consultório eu não tinha planilha de nada, eu ia fazendo as coisas a toque de caixa, literalmente. Então, assim... Apagando incêndio, né? Exatamente. Então, era o boleto que vinha para pagar isso, para pagar aquilo, e funcionária, e entrava isso. Então, assim, você ia ali fazendo o que tinha que ser feito sem parar e fazer realmente o fechamento. De entender assim, não, tá, então eu preciso focar nisso, eu preciso pelo menos reconhecer. Eu acho que o grande problema e a grande questão do profissional médico e do profissional autônomo de uma forma geral, às vezes é reconhecer isso. Então, assim, eu ainda tô longe, claro, e eu acho que é um processo, é uma construção, é o crescimento horizontal que você falou, porque o vertical é maravilhoso. Então, assim, vai ter ganhos, às vezes, a curto prazo, excelente. Mas para você manter o negócio firme ali, esse crescimento horizontal, ele é muito importante, mas é uma construção que não é fácil. Eu super entendo e sou super já consciente disso. Mas eu reconhecer que eu preciso, né, trabalhar determinadas áreas, isso para mim já é fundamental, assim. Eu ainda preciso, claro, organizar melhor essa coisa de planilhas, mas eu venho de uma rotina exatamente muito exaustiva, Guilherme. Então eu não tinha, por exemplo, nenhum período livre durante a minha semana. Esse ano eu já deixei a sexta-tarde livre, talvez você até já lembre disso, né? Então, eu não tinha nem como organizar. Então, assim, ou eu ia fazer isso sábado e domingo de dia, abrindo mão muitas vezes de momento com a família, que também são extremamente importantes, ou eu reorganizava a minha semana. E aí foi a partir daí que eu defini. Então, hoje eu tenho um período livre na semana para poder organizar tudo isso. E aí a minha ideia, inclusive, uma das metas aí, até para nossa próxima call, é alinhar isso, porque eu quero agora focar nessa questão. Tem que ter tempo para pensar no negócio, né, Diego? Sim. Não dá para você querer fazer isso no momento que surgir. No intervalo que surgir. Porque não vai surgir, Não né? vai. Não vai. Você vai preenchendo com outras coisas, a própria rotina e você é consumido. A gente fala tanto de agenda porque se você tem uma agenda, você reservou um período para pensar no negócio, pronto, você não vai colocar outra coisa ali. Então, naquele momento, eu vou pensar nas estratégias. Aquela é a 1 hora, são as 2 horas, são as 3 horas, é um período inteiro que eu reservei para isso. E isso vai acontecendo, óbvio que de forma gradual, a velocidade vai ser diferente de uma pessoa para outra, mas a partir do momento em que você toma consciência de que isso é essencial e que não é uma perda de tempo, é um investimento de tempo, aí realmente faz diferença, né, nos resultados, né? É estratégico, né? E aí, às vezes, com isso até surgem outros horários livres, né? Porque às vezes você tá tão abarrotado ali que você não consegue nem raciocinar, olha, isso aqui dá para eu enxugar nesse sentido, e aí ainda surge isso aqui, que eu consigo otimizar esse processo. Então, é fundamental. E até lembrando da sua formação, né, Diego? Você tem residência, você fez faculdade numa boa faculdade, tem residência médica, tem uma segunda residência, né? Que é praticamente uma segunda residência, né? Reprodução humana. Tem concurso? Tem um concurso. Tem um mestrado. Tem mestrado. E tô fazendo doutorado. Aí, gente. O que vocês acham? Você quer mais raiz do que isso família. Aqui? E tem 2 filhos e uma esposa. Tenho 2 filhos, de um disse que fez 7 anos ontem e tem uma esposa. Então, assim, eu preciso organizar, sim. Né? Então, isso é para provar que a gente não tá falando aqui de uma pessoa que, sei lá, tá com a agenda super tranquila. Olha o tanto de coisa que o Diego tá se propondo a fazer e mesmo assim enxergando valor em empreender, em realmente enxergar o consultório como uma empresa, né? Que isso faz muita diferença. E assim, como que foi o processo de, estando com toda essa carga aí de conhecimento, passar a vender mais ativamente, né? Ou adquirir essa técnica de venda, e entender, você já falou que isso não fere a questão ética, a gente trabalha muito isso, mas como foi adquirir essa habilidade e passar de fato a vender?
Guilherme, assim, o conhecimento da teoria, eu acho que é fundamental para isso, né? Minha esposa, ela é jornalista por formação e fez MBA em marketing e vendas, então ela sempre foi muito comercial e, né, os trabalhos dela sempre foram muito voltados para isso. E eu sempre ficava vendo e pensava assim, gente, como que a medicina é diferente dessa questão? E hoje eu vejo como que ela é muito igual a isso, porque a gente trata, mas tudo vem a partir de acordos que você faz com o paciente, né? Então, a gente não tem como a gente ignorar e negligenciar isso. Por exemplo, dentro da reprodução humana, tem muitos casais que vão conseguir gravidez de forma espontânea, com ajustes muitas vezes simples, sem precisar necessariamente de comprar um tratamento. Mas tem casais que precisam para chegar numa gravidez e tá tudo certo. Eles adquiram algum plano de tratamento dentro da reprodução humana, seja uma fertilização, seja uma inseminação, seja um coito programado. Então, quando você passa a reconhecer isso e entender que isso também é necessário dentro da relação médico-paciente, você consegue muitas vezes lidar de uma forma muito natural com isso. Porque a gente tem essa falsa ideia, a falsa impressão de que não, que você consegue fazer uma medicina de excelência muitas vezes sem utilizar esses recursos, e não. E isso envolve muito estudo, né? Muita teoria. Eu vejo nas nossos encontros, né? Tanto em grupo quanto individuais, nos kickoffs que você traz de mentalidade, que também são incríveis, como que ter esse conhecimento você consegue aplicar. Eu tenho feito ainda o social selling ali, engatinhando, né? Isso eu preciso cada vez mais reforçar e praticar, porque você tem um conhecimento teórico e você precisa praticar. É tentativa, é teste, é curva de aprendizado, né? Enfim, até a coisa fluir mais naturalmente. Mas eu acho que o mais importante, independente literalmente você estar ali vendendo, é você entender o processo e tomar as rédeas da situação. Porque nós, médicos, temos secretárias e muitas vezes a gente delega muito isso à secretária. Delega não, delarga. Delarga. Você entrega, né? Você pega ali. Então, assim, e tá tudo certo para quem concorda com isso, mas quando começa a cair a ficha de que, assim, poxa, ela tá ali para me ajudar. Ok, ela vai, inevitavelmente, e na imensa maioria das vezes, ela que tá ali no contato direto com o paciente, mas o contato do consultório, ele é fundamental para isso, porque é ali que o paciente vai se sentir, às vezes, mais confortável para tirar uma dúvida que, de repente, a secretária, por não ser profissional da saúde, não tenha tanta habilidade de contextualizar aquele investimento dentro do tratamento em específico, por mais que você tenha treinamento de funcionário e tudo. Então, assim, eu acho que tomar as rédeas da situação e também partir para o ataque, ele é fundamental, assim, essa mentalidade é incrível. Ser protagonista, né, Diego? Exatamente. A gente muitas vezes fica refém do que as condições às quais a gente está submetido vão gerar de resultado para a gente. Mas quando a gente tem essa ideia da meta, o que eu quero atingir, eu vou fazer Exatamente. O necessário para atingir isso, Exatamente. né? E aí eu acho que a liderança da secretária talvez seja um dos pontos mais importantes desse processo, né? A gente falou aqui de venda e a secretária é o nosso time comercial. Sim. A secretária está o tempo inteiro vendendo e muitas vezes ela não tem consciência disso. Então, acho que a mentoria também ajuda nesse sentido a trazer a consciência para a secretária de que ela é parte do time comercial, né? E precisa estar muito alinhada com o que o médico tem ali no contato com o paciente, né? Essa é a grande questão. Eu falo para a secretária que elas são a nossa vitrine ali, porque elas também são a vitrine e o espelho. Porque muitas vezes o paciente, hoje com rede social, muitos pacientes já conhecem a gente, né? Até por indicação, ou já deram uma busca no Instagram, no Google, enfim. Mas muitas vezes aquele contato inicial, a abordagem inicial, vai partir da secretária. Então, elas precisam ser
um time muito alinhado com o que a gente trabalha, com o que a gente defende, a proposta que a gente, né, consegue entregar de resultado para o paciente. Então, é uma figura, assim, fundamental dentro desse processo de crescimento. Porque eu falo também que a gente não cresce só, né? A gente, sem um time aí junto, a gente também não consegue alavancar. Porque senão, de novo, volta para aquele ciclo da estafa e da sobrecarga. Então, não é entregar o fardo, não, mas é crescer junto e cada um com as suas atribuições ali fazendo o melhor. Compartilhar essa responsabilidade, né? Exatamente. E entender que quando ambos fazem o melhor, ambos crescem, ambos ganham, ambos realizam os próprios sonhos, Sim. né? Beneficia toda a equipe, né? É o ganha-ganha. Exatamente. E isso também serve para a venda no momento de oferecer algo para o paciente, né? Por que a gente fala que a venda não é algo antiético? Porque vender, a gente tem que mudar a nossa forma de enxergar essa palavra. Vender é ajudar alguém. Quando você vende, você é um bom vendedor, que você não quer entubar uma solução que é qualquer solução para a pessoa só para ganhar dinheiro, você de fato pensa no melhor para aquela pessoa. E vendendo algo que de fato é eticamente correto, né? Pronto, que é medicina de verdade, que a pessoa de fato precisa. Tanto que eu estimulo vocês, você sabe disso, a formular, criar produtos que tenham elementos que a pessoa de fato precisa, que faz diferença para a vida dela, que de acordo com as evidências mais atuais da sua área, da sua subespecialidade, de fato ela precisa. De forma individualizada, né? Exato. E tá longe de ser soro, de ser implante, de ser esteroide anabolizante, de ser solução fácil. Não é isso, né? E essas pessoas, esses profissionais que propõem esse tipo de protocolo, né, de fórmula milagrosa, estão muitas vezes muito mais ricos que a gente, estão ganhando muito mais, porque os caras se posicionam bem, vendem bem, mas estão prejudicando a saúde das pessoas. A gente não conseguiria fazer isso e dormir tranquilo, né? Sim. Então é o que a gente acredita de verdade, que a venda é uma ferramenta para auxiliar pessoas que necessitam de verdade, né? E a gente precisa falar disso. Sim. Né? A gente precisa colocar isso nas redes sociais. Eu acho que é alinhar os seus princípios com o que você quer entregar de uma forma otimizada, né? Então, o paciente, no fim das contas, a gente faz tudo isso pensando no resultado final, que é ajudar o paciente da melhor forma. Sim. Ele tem que ser sempre, eu acho, o nosso objetivo ali principal. Em relação à secretária que a gente estava conversando, o que mudou depois que você entrou na mentoria? Nossa, Guilherme, por exemplo, eu não tinha reuniões com secretária, por exemplo. Nenhuma, nem assim, final do ano, fechamento anual que seja, tipo assim, uma vez ao ano. Não tinha. Tá dando pra pagar as contas, a gente vai vivendo tá a vida. Tá marcando a agenda e tá resolvendo ali as demandas e o WhatsApp, né? Manda uma dúvida ali e tal. Como que você faz alinhamento? Não, de vez em quando a gente conversa ali no WhatsApp. Manda a mensagenzinha favorita, né? Mas assim, isso aí quando você começa a reconhecer isso, você fala, poxa, como que eu fazia isso, assim, não existe uma empresa, um negócio que vá para frente sem alinhamento, sem ajustes, sejam semanais, quinzenais, enfim. Hoje, por exemplo, eu faço reunião semanal com a secretária, para quem não fazia nenhuma, então assim, é outra grande mudança, porque você precisa ter as rédeas da situação, né? E a secretária também precisa entender que você tá com ela ali, eu acho que essa reciprocidade é fundamental. Então, às vezes tem dúvidas que a conversa do dia a dia no WhatsApp não resolvem. Então, você precisa parar, alinhar. Olha, isso aqui ficou legal. Por exemplo, esses reajustes que a gente faz de consulta, né? Essa semana mesmo eu passei para ela alguns scripts para a gente alinhar. Então, assim, isso precisa ser resolvido em reuniões. Não são conversas rápidas ali de WhatsApp. E também não são reuniões, assim, delongadas, né? A gente fala reunião, mas é aquele momento que você entra, muitas vezes, na maioria das vezes até online, né? Hoje isso é uma comodidade aí que ajudou muito. E você tem ali 15, 20 minutos, dependendo da semana, se for uma semana mais tranquila, e que você pontua isso, resolve e parte para a semana seguinte. Então, assim, isso foi uma mudança, assim, de vida, sabe? Assim, de planejamento, muito estratégico.
E que dá tranquilidade pra gente também, né? Então você fica mais consciente dos resultados, você fica realmente assume ali a liderança do seu time comercial. Sim. E eu vejo que a gente é ótimo para liderar paciente, né? Mas aí Apaga os bastidores. Mas na hora de gerir mesmo o negócio como um todo, muitas vezes a gente falha, né? Então, trazer a importância disso, né? E como eu, nas duas frentes que eu tenho ali na clínica e também na Transformed, venho também amadurecendo essa habilidade, passando isso para vocês, como eu vejo que isso é importante, assim, né? Quando os nossos liderados estão alinhados com a gente, quando eles admiram a gente, sim, quando eles enxergam a gente como exemplo, isso faz muita diferença. Porque a pessoa quer fazer para, de fato, atingir, às vezes, a excelência que você, como profissional, tem. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, você tem que ser inspiração. Inspiração com humildade, né, Guilherme? Eu acho que também isso é fundamental, assim. Eu vejo isso muito em você, porque você se propõe a entregar e entrega dentro das suas competências, né? E você é muito humilde em reconhecer isso, que você também está em crescimento, que você também está aprendendo coisas novas todos os dias, que você também faz mentoria. Então, assim, eu acho que essa troca, e aí você se coloca no mesmo nível, no sentido de que tá todo mundo junto ali, né? Você não tá num pedestal e que você detém todo o conhecimento ali e que tem os discípulos que estão recebendo aquilo ali. Jamais. Então, eu acho que isso é fundamental. Até porque, querendo ou não, a gente compartilha muitas angústias, às vezes pessoais, enfim, seja da vida pessoal ou profissional, e que, de certa forma, pode estar interferindo ali no desempenho, né, das metas a serem batidas e cumpridas, né, atingidas. Então, eu acho que essa postura, ela é muito louvável mesmo, assim, de você entender e por você ser profissional médico que também atende, que também lida com pacientes, porque eu acho que também isso ajuda muito, né? Sim. Você entender algo que você vive no seu dia a dia. Porque às vezes você tem mentorias que a gente, né? A pessoa às vezes nem é da saúde, né? Então, assim, é difícil. Claro, a pessoa às vezes pode ter um conhecimento que ela adquiriu, que ela estudou e que às vezes se aplica a diversas áreas das vendas, né? Enfim, sim, não precisa ser necessariamente médico, né? Mas eu acho que o fato de ser um profissional médico aproxima mais a gente, né? Porque você entende as nossas fragilidades, as preocupações, e isso é fundamental. E essa questão da humildade é sempre, né? Assim, talvez a gente tenha oscilações aí, né, dessa característica ao longo da vida. Em momentos, alguns momentos a gente se enxerga com mais humildade, em outros nem tanto, mas eu tenho a absoluta consciência do tanto que eu aprendo também com os meus mentorados, entendeu? E é assim que eu sempre vou para as conversas com vocês, seja as conversas coletivas ou seja as conversas individuais, para mostrar coisas novas que eu tô aplicando e que tá dando certo, novos conhecimentos, e para saber de vocês aí, o que vocês estão aprendendo. Sim. Também. Vamos trocar, sempre. Essa permuta, né? Esse feedback, né, ali, que é o que eu acho que é fundamental, assim, que faz a gente crescer todo mundo junto, cada um, claro, com as suas demandas, né? Mas é fundamental. Eu lembro de uma das mentorias, das planilhas, e aí eu falei, gente, é realmente assim, porque eu sou péssimo de Excel e tudo. Aí as planilhas de Google, ok, você consegue ali uma coisa ou outra, mas também eu sou ainda estou em alfabetização nessa parte. E aí, por exemplo, eu vi como você super treinou e tudo, e aí alguma outra coisa você ainda, porque é muita coisa, muita informação para você entregar ali, né? E aí você, Mara, não lembro disso aqui, vê isso aqui, testa essa aqui, ela também não sabia, e aí foi olhar rapidinho ali, porque é sobre isso, entendeu? Não Sim. é a perfeição que a gente tá procurando e que a gente espera, entendeu? Mas é mostrar que realmente, olha, não lembro isso aqui, esqueci isso, entendeu? E tá tudo certo, e eu acho que é isso que faz a gente ficar também confortável, né? Perfeito. Porque às vezes há um distanciamento, muitas vezes se você coloca numa posição ali que não aproxima, né? Exato. A conexão, ela faz tudo, assim, né? A gente fala da venda, que a conexão é a alma da venda.
eu acho que ela é a alma da educação também. Sim. Então, assim, quando você conecta e você compartilha da dor, você é empático, você é humilde, eu acho que a capacidade de impactar pessoas, ela aumenta Totalmente muito, diferente. né? E isso a gente está falando, por exemplo, da relação mentorado e mentor, mas, por exemplo, na relação médico-paciente, essa conexão também é muito fundamental, né? E, por exemplo, dos casais que vão para os tratamentos, eles todos têm meu contato pessoal, Sim. além, claro, do contato da secretária. Então, eu tiro dúvidas final de semana, eu, às vezes, já tranquilizo ali a paciente que está ansiosa, angustiada por um resultado de algum exame, e isso gera muita conexão. E a minha formação, como eu tenho a formação em obstetrícia e já fiz muito pré-natal, então a gente é meio que treinado para ter isso, porque não tem como num pré-natal você não se envolver com aquela família, com aquele contexto, né? E na reprodução humana não é diferente. Então eu vejo como os casais ficam mais confortáveis, porque querendo ou não, se a gente se colocasse muito num pedestal, primeiro, essa relação não seria legal, o paciente não ia ficar muitas vezes confiante do tratamento que ele está entrando, que querendo ou não tem um investimento para aquilo. E quando ele se sente que ele está próximo do médico, que ele pode tirar dúvidas às vezes básicas ali, ele consegue se entregar muito melhor a um tratamento, né? E ele se sente mais acolhido, mais respeitado. Então eu acho que essa conexão, assim, em todo tipo de relação, ela é fundamental mesmo. E como esse acesso e esse suporte para o paciente são importantes e valorizados. Sim, total. E por que que a gente tem que cobrar por isso? E aí é a hora que às vezes dá um medo, né? Sim. Porque a gente não conseguiria, talvez, dar esse nível de suporte para todos os pacientes da nossa carteira. Isso não é sustentável. E é o que a gente vê que às vezes é motivo para burnout de muitos colegas. Sim. Que eles querem dar esse suporte, mas eles têm medo de cobrar por isso e, querendo ou não, é o seu conhecimento, é o seu tempo. Sim. Então, se você faz isso para todo mundo e nem sempre todo mundo vai valorizar e você também, exato, e nem sempre você vai conseguir sustentar essa rotina por tanto tempo, Sim. né? Então, daí muda um pouco a mentalidade, a sensação de autovalorização, né, que eu passo tanto para vocês. Sim. Assim, a gente precisa, né, fazer esse movimento, assim, isso faz toda a diferença. E hoje, Diego, depois de 5 meses na mentoria, você já consegue perceber algum impacto mais concreto do ponto de vista financeiro? Ou ainda você está mais no crescimento horizontal? Como que tem sido esse impacto? E olha, gente, estou falando aqui porque ainda não contabilizei isso com ele, né? Não sei realmente qual tem sido agora. Valores absolutos. O impacto disso. E para mostrar também que não é a minha única preocupação. Então, se você procura um projeto como esse e entende que aqui a gente é realmente genuíno, humano, que aqui a gente quer ajudar, e que não é só de dinheiro que a gente fala, na verdade o dinheiro é só uma consequência, isso mostra para vocês que realmente não é o essencial. Não é o essencial. Mas me fala se houve essa mudança e se houve também uma maior previsibilidade, às vezes até de renda, uma vez que você sabe agora melhor o que fazer para que esse retorno financeiro aconteça, né? Eu acho que a grande questão é isso, é a previsibilidade, assim. O ganho, ele é consequência das mudanças, então, assim, foi o que eu coloquei. Eu ainda estou planilhando o segundo semestre de 2025, porque era algo que eu não planilhava. Ou seja, a gente ainda vai saber esses números. Eu estou levantando esses dados. No próximo podcast a gente traz eles aí. Mas, assim... Trago atualizações para vocês. Vamos trazer, vamos participar de novo. Já fiquem abertos aí, né, Guilherme? Mas, assim, realmente, de fato, eu não consegui ainda, em números, quantificar isso, né, assim... Subjetivamente, eu percebo que sim, já há uma mudança, mas mais do que isso, eu acho que é a previsibilidade e também a otimização do que tem de entrada. Então, hoje, por exemplo, eu já consigo ter muito mais tempo de qualidade sem impactar no seu financeiro. O meu financeiro. Então, assim, a conta está fechando, pelo menos, entendeu? Então... isso para mim já é um grande ganho, entendeu? Então, assim, eu tô aumentando o meu ticket ali no sentido de que eu tô
cada vez mais tendo tempo livre e eu não tô, pelo menos, reduzindo isso. Ou seja, Então, isso já é um ganho no sentido de ticket médio. Exatamente, ticket médio já tem aumentado, isso é fato, assim. Então, eu acho que isso já é uma mudança que eu percebo hoje, nesse tempo ainda inicial. Agora, realmente... O número ainda não sabemos. Virá no próximo podcast. Mas quantos % mais ou menos de ticket médio teve de aumento, Diego? Nossa, Guilherme. Faz aí por cima. Então, a gente tem que sentar e recalcular isso. Mas acho que foi quase 100% aí. Foi bem próximo, eu acho, se dobrou, não isso. Né, porque se for pensar... E tudo assim, os reajustes, os tratamentos que eu tenho conseguido cada vez mais... né, enfim, vender, isso foi exponencial. Foi um crescimento vertical interessante, assim. Porque que eu me lembro, eu acho que seu ticket médio realmente quase dobrou. Então, assim, isso em 5 meses já representa muito, porque por isso você está conseguindo ter mais tempo de qualidade. Sim. Né? E aí eu imagino o impacto disso na sua saúde mental, né? Como que tem sido? Total. Eu, por exemplo... Atividade física, problema de sono, eu sempre tento manter essa rotina para manter também isso, mas você poder ter mais tempo em casa, chegar mais cedo às vezes do trabalho e aproveitar ali os filhos, né, no final do dia, ter finais de semana, feriados, então assim... Isso pra mim, eu acho que tem sido o maior de todos os ganhos, sabe? Assim, eu acho que esse tempo de qualidade, né? Porque a gente sabe, sim, a gente precisa, a nossa rotina, a nossa agenda sempre vai ser muito pesada. Então, a gente tem que organizar os fluxos e tudo pra gente ter tempo de qualidade. Eu falo que, graças a Deus, eu tenho saúde, eu nunca peço pra ficar assim, nossa, eu quero trabalhar um período na semana. Não, eu quero trabalhar muito também, entendeu? Não é sobre não trabalhar, né? Mas é ter tempo de qualidade, então, que já estava ficando prejudicado. E quando trabalhar, ser valorizado. E quando trabalhar, ser valorizado e reconhecido por isso, pra cada vez mais entregar o melhor. É isso aí. Acho que se você pudesse hoje voltar no tempo, qual decisão você teria tomado antes? E que erro que você vê muitos médicos cometendo hoje e que você já cometeu e hoje você, tipo assim, tem clara consciência de que não deve fazer ou não faria. Então, primeiro, a decisão que você deveria ter tomado antes e o erro que você vê as pessoas cometendo e você dá uma vontade de ir lá, cara, vai... É assim, pegar assado. A mão do coleguinha, né? Então, a decisão que eu tinha que ter tomado antes era ter entrado nessa mentoria muito antes, né, Guilherme? Mas... Porque eu já te acompanhava no Instagram, já via, né? Mas a partir do convite de uma mentorada sua, porque eu acho que é isso também te dá autoridade, né? Porque Sim. é uma pessoa que também tá vivenciando aquilo. É uma prova social, É uma né? prova social que fala assim, não, realmente vai, porque vale a pena, né? E então, com certeza, eu me arrependo de não ter entrado antes, viu? E eu acho que o que eu vejo que ainda me incomoda e angustia nos colegas profissionais médicos é realmente a ideia de cada vez mais eles se abarrotarem de vínculos e trabalhos e sobrecarga e não organizar o que ele já tem. Porque a gente tem a ideia, e isso é muito comum, né, Guilherme? Você sabe, assim, hoje talvez um pouco menos, porque tem se felizmente mudado essa ideia, mas era muito bonito você falar que o médico tinha 6, 7 vínculos, assim. Eu dou plantão mais, em 5 melhor, lugares, né? Eu atendo em 4 clínicas, em tantas cidades. E você ia somar depois o faturamento, às vezes sim, um faturamento até razoável, alto, mas às custas de não ter um sábado e domingo, não ter um dia, às vezes, à noite em casa. Tinha colegas... Não, eu por Você prova já fez isso, própria... Né? Eu lembro. Quando até antes da pandemia, pra você ter ideia, eu dava 5 plantões noturnos na semana. Eu dormia em casa 2 vezes na semana. Isso fora as demandas do dia, porque aí você saía de um plantão, ia pro consultório. Às vezes do consultório você só passava em casa, tomava um banho e já ia pro outro plantão. Então assim, eu ficava 36 horas às vezes virado de consultório e plantão. Então assim, e aí eu fui enxugando também com atos de coragem, porque inicialmente o impacto na renda ele vai acontecer, mas aí que entra a mentoria, né? A partir do momento que você fala, olha, isso aqui você pode
sair que não vai impactar de forma nenhuma, porque o seu planejamento é isso aqui, você já está otimizando isso aqui para ganhar 3, 4 vezes mais com muito mais qualidade de tempo. Então eu acho que o que me incomoda nos colegas é ver pessoas cada vez mais, às vezes, assim, se pulverizando a energia, mentalmente, né? Fisicamente, pulverizando a energia em coisas que dão um retorno ali imediato muito pequeno, perto do que ele poderia ter de ganhos se ele fizesse um crescimento horizontal, né? Sim. Então eu acho que seria isso. E eu falo muito aqui, decisão médica, né? Quando a gente não toma decisão, alguém vai tomar a decisão por nós. Sim. Alguém que é o plano de saúde, alguém que é o Estado, o país, quem está te contratando Sim. no seu CLT. Então, qual é o preço, na sua opinião, de não tomar decisão e de deixar que outros tomem a decisão por você? É você prejudicar a sua carreira, a sua saúde física e mental. Eu acho que isso é o principal. Porque a carreira médica, o consultório médico, ele é uma construção diária. Eu vejo muitos colegas falando assim, até colegas já mais experientes, muitas vezes, do que a mim, no sentido tanto de idade quanto de tempo de profissão e tudo, falam assim, não, eu não consigo deixar esse plantão porque consultório eu não tenho tempo para ficar crescendo nisso. Uhum. Só que aí é exatamente essa mentalidade que é o grande problema, né? Porque é no consultório, primeiro, que você consegue realmente fazer a sua carreira acontecer, porque plantão ali, você foi embora, você não criou vínculo, você não estabeleceu nenhuma relação médico-paciente que vá ser duradoura, no sentido de fidelização, de pós-venda, nada disso. E você está se esgotando com rotinas exaustivas, com pagamentos cada vez menores, né? Então, o caminho que a gente precisa pensar é o caminho inverso. É isso que a gente falou também. A medicina está caminhando para um rumo, ok, eu tenho a escolha, eu vou para esse rumo, eu vou fazer diferente. E quando a gente pensa na construção da carreira médica dentro do consultório, isso, assim, é fundamental, sabe? Assim, é um divisor. Sim, e é mudar essa mentalidade de escassez, que é de, não, mas se eu sair daqui realmente não vai dar certo, ou tudo vai sucumbir, para a mentalidade de abundância. Cara, eu vou pro meu consultório, eu vou decidir o que eu vou fazer lá. Exatamente. Eu sou a maior autoridade lá, né? E você está construindo ali, você vê o resultado do que você está fazendo na prática, né? Sim. É diferente você ser um CLT, um plantonista PJ, que você foi lá, cumpriu o seu serviço, no mês seguinte você tem o valor do seu plantão. Sim. Mas você não ajudou na construção de nada, você não está construindo, né? Eu até vi um post interessante esses dias, que fala assim, falava basicamente assim, talvez com outras palavras, que se o chefe ou o seu patrão tivesse te dado essa meta, você teria cumprido. Por que você não usa essa mesma energia e disposição para cumprir as suas metas, assim, no sentido de que você, de repente, não recusaria o que o chefe te propõe, às vezes por obrigação, mas você vai lá e cumpre aquela meta porque é a sua missão, como CLT, por exemplo. Mas por que você então não estabelece metas para sua carreira médica, né? Como construção. Sim. Olha, eu quero ver isso, eu preciso disso, eu quero chegar nisso. E aí o consultório, ele é uma materialização daquilo ali. E eu percebo isso ainda, né, com esse tempo de mentoria, como que pequenas a médias coisas já vão sendo transformadas, assim, sabe? E isso é muito bonito quando você começa a ver o resultado disso, né? Muito bom. Que conselhos você daria para médicos que estavam no lugar que você estava 5, 6 meses atrás, para que eles realmente dê aquele clique, assim, aquela luz, o que ele precisa mudar ou pensar, que decisão que ele precisa tomar, que conselho você daria? Eu acho que definir, nem que seja 1 hora, algum dia da vida, assim, você parar e pensar como que você projeta ou pensa a sua vida pelo menos médio e longo prazo, ou longo prazo. E pensar se o caminho que esse colega está fazendo hoje vai levar aquilo que ele pensa, né? E aí, considerando também todo esse contexto hoje que nós vivemos dentro da medicina. E às vezes com reflexões básicas, assim, eu não tenho dúvidas de que esse colega provavelmente chegaria à conclusão de que ele precisa, de repente, mudar esse caminho. Então, o conselho seria isso: reflita sobre
escolhas diárias e escolhas que podem ser feitas a médio e longo prazo e tente fazer uma projeção do que você espera para o seu futuro profissional e até pessoal. E pense, será que nesse caminho que eu estou hoje, isso vai me levar até aquilo? E se me levar às custas de quê? Da minha saúde física, mental, às vezes de perder a família, né? Num contexto ali de repente, discussões familiares, né? Um clima muito hostil. E aí, se a partir disso a pessoa achar que, ok, eu quero isso pra minha vida, beleza, então siga. Mas se ela refletir e falar, não, eu acho que eu pensaria diferente, eu desejo que seja diferente. Então, é tentar ter um ato de coragem e de buscar pessoas que estejam empenhadas em tentar mudar esse caminho. Né? E, a partir disso, procurar aí, com esses pequenos atos diários aí, fazer essa mudança. Buscar conhecimento, né? Diferente também, né? Assim, igual só o conhecimento técnico realmente a gente tá provando aqui por A mais B que não é suficiente. Que não fecha, não basta ser médico. Você tem que empreender. Bom médico. Não basta ser isso, é o básico, né? Ser um bom médico e um médico ético é o básico de todo profissional, pelo menos que a gente espera. Sim. Mas você saber empreender e saber, né, fazer a sua carreira acontecer, aí eu acho que é o grande desafio. Muito bom. E aí, Diego, para completar aqui e terminar o nosso momento de compartilhamento e de conversa, eu queria que você completasse essa frase, ó. Minha carreira mudou quando eu decidi... Quando eu decidi tomar as rédeas da minha situação dentro da medicina. Eu acho que é isso. Eu acho que antes eu realmente estava à deriva. E aí tem até... A gente tem aquela passagem da Alice no País das Maravilhas, né? E que pergunta qual o caminho que ele quer e fala, qual tanto faz. E aí ela tem a resposta, qualquer caminho, como tanto faz, qualquer caminho que você seguir, serve. E eu tava sentindo muito isso, assim. Então, hoje eu tento tomar as rédeas da minha carreira. Como médico, como empreendedor, né? Como profissional, ético, médico. Então, eu acho que isso é o grande divisor de águas aí pra mim. Muito bom. Gente, quem não assistiu esse episódio por inteiro, eu recomendo que assista, porque realmente tem muito ouro aqui, muitos insights para quem ainda não tá num ambiente como esse que a gente vive aqui, que eu vivo em outras mentorias também, que o poder dessa ambiência de estar junto com pessoas que estão buscando os mesmos objetivos, que têm os mesmos valores e princípios é surreal. Então, que isso aqui sirva para colocar a pulguinha atrás da sua orelha, para fazer às vezes você se movimentar de uma forma diferente e quem sabe estar num grupo como esse, né? Existem outros grupos assim também, super revolucionários, éticos, de qualidade. Então, o que importa é que você se identifique com essas pessoas, confie nessas pessoas e esteja alinhado com elas. Mas se coloque em situações de um pouquinho mais de risco, tenha um pouquinho mais de coragem, obviamente com planejamento, com orientação, com método, porque aí você vai se sentir mais seguro para fazer movimentos mais ambiciosos. E hoje foi um episódio maravilhoso. Diego, obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente. E bora que temos alguns meses aí pra gente fazer muito mais. Eu que agradeço o convite, participar do seu podcast e parabéns, né, pela iniciativa aí de compartilhar informações, de ajudar também outros colegas, né, médicos a alavancarem aí nas suas carreiras. Muito obrigado. Show de bola.